Saudações do crente docente, estamos aqui para mais um CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Divanei Fernandes e tenho o prazer de apresentar para você mais uma lição da revista que estamos estudando, Fundamentos da Liderança Cristã, revista da editora Central Gospel, um tema muito importante para a sua vida, para o seu ministério e certamente são aqui temáticas tratando sobre personagens que vão acrescentar com experiências aquilo que a Bíblia relata sobre esses personagens para poder nós aplicarmos no autogerenciamento das nossas vidas, nas nossas áreas de atuação. Tem sido maravilhoso os nossos estudos. E antes de nós chamarmos o nosso professor convidado para poder ministrar hoje a lição de número 3, que já falaremos o título dela, eu quero deixar aqui alguns recados para você. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, eu não posso deixar de pedir para você curtir de imediato este vídeo, essa aula, deixar o teu comentário após você assistir toda a aula, deixe seu comentário, deixe sua opinião, deixe algo que venha contribuir para as pessoas que estão estudando, mas também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, nossa programação, e certamente vai ter sempre um conteúdo para poder abençoar a sua vida. Outro recadinho é o seguinte: nós realizamos um evento de caráter a trazer embasamento para os teus estudos dessa revista, o nosso evento sobre liderança cristã, e eu quero deixar aqui um recado para você que é o seguinte: vá aqui na descrição deste vídeo e clique no link para poder você fazer sua inscrição e ter acesso ao material preparado. É uma palestra tratando sobre o tema liderança cristã, além da análise das 13 lições dessa revista. Você que quer se aprofundar na temática liderança cristã, você que quer também se aprofundar para poder ministrar alguma dessas lições na sua igreja, você também pode fazer a sua inscrição, porque certamente esse conteúdo vai te abençoar. Nós fornecemos ali um material em PDF, além de mais de 5 horas de conteúdo gravado em vídeo para poder você se aprofundar em seus estudos. Eu quero aqui agora chamar o nosso professor convidado para poder ministrar essa lição de número 3, lição que tem por título Bezalel, um líder artístico. Com a gente, o professor Eunatan Felipe, aqui participando. Seja bem-vindo, Eunatan. Tudo na paz? Tudo bom, meu amigo? Paz do Senhor. Olá a todos. Como é que vai? Maravilha. Eunatan aí vai, daqui a pouco, explicar até algumas peculiaridades dessa lição que estão totalmente ligadas aí à vida do Eunatan, à vida familiar, e também de alguns ofícios aí que o Eunatan, não sei se hoje ele desempenha de alguma forma, mas em algum momento já desempenhou, né? Quando a gente fala da área artística, né? Aqui, embora o personagem tenha uma questão mais específica, mas a área artística dentro do reino ela é bem abrangente e, às vezes, pouco explorada, né, Eunatan? Isso é verdade. Esses estudos sobre essas temáticas, mas eu tenho certeza que vai ser uma aula abençoada e eu vou estar orando para poder passar para o professor ministrar essa lição de número 3. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais de Ti por intermédio destas lições que abordam a Tua palavra. Senhor, abençoe o professor Eunatan Felipe, que nesta ministração ele venha a ser usado por Ti para ser Tua boca e o Teu direcionamento para nossas vidas. É o que nós oramos, desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Eunatan, boa aula, Deus abençoe, fica aí com o nosso público. Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? Olá, pessoal, tudo bom? A paz de Cristo a todos, como já o professor e pastor Divanei já me apresentou, meu nome é Eunatan Felipe, eu sou diácono ali na Advex Sede e sirvo ali junto com o pastor Divanei. Aproveitando a oportunidade, quero agradecer aqui ao pastor Divanei, ao professor Divanei por nos dar essa oportunidade de falar, de trazer essa lição, e uma lição muito importante para a gente, e aí ao longo da lição eu vou estar falando com os irmãos, tá bom? A lição de hoje que nós vamos falar é a lição 3, como o professor já falou, que tem por título Bezalel, um líder artístico. Bezalel, um líder artístico. Essa lição, ela faz parte da nova lição desse novo trimestre da Central Gospel, né? Que tem por título Fundamentos da Liderança Cristã, modelos bíblicos de fé, motivação e empreendedorismo.
E aí essa terceira lição que nós temos para hoje. Então, sem mais delongas aqui, o texto bíblico inicial, ele está em Êxodo 31, versículo 1 a 11. Eu não vou ler aqui, você pode ler depois, mas eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos que ele já destaca o que a gente vai falar. Fala assim, Êxodo 31, do 1 ao 3, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, e sabedoria e de entendimento, e de conhecimento, e de toda forma de mão de obra. Nesse cenário aqui, claro que Bezalel ele trabalhou junto com uma outra pessoa, a Oliabe, mas a lição em especial vai tratar de Bezalel. Né? Já para começar, essa lição para mim é muito importante. Eu sou descendente de... Poucas pessoas sabem disso, né? Eu venho de uma família que tem uma raiz judaica, e aí o judaísmo vinculado, é óbvio, ao cristianismo, muito me agrada, né? Eu não sou judeu praticante, é óbvio que não, é só uma raiz familiar, mas eu gosto muito dessa questão de tradição, de leitura, de conhecimento, de nomes. Para a gente sente muito que o nome tem um poder sobre a pessoa, a gente traz essa raiz. E aí, com isso, eu tenho 2 filhos. O meu primogênito se chama Benjamin, e o meu segundo filho, que na verdade é o terceiro filho, porque nós tivemos uma menina que acabou perdendo, que seria Radassa, a segunda, a filha, né? Mas Deus levou. E o filho vivo, né? O segundo filho vivo, o nome dele é Bezalel. Benjamin tem 11, Bezalel tem 6, faz 7 daqui a uns 3 meses. E aí, por isso que é muito importante, né? Tá na minha família, né? Esse Bezalel é algo que me encanta demais, né? Já para começar aqui, Bezalel significa na sombra de Deus, né? Debaixo da sombra de Deus. Bezalel, ele foi filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, descendente direto de Caleb. Isso a gente pode constatar lá em 1 Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 18, você pode ver depois lá. Por que eu estou destacando isso aqui? A lição em si, ela vem falando sobre o chamado de Bezalel. Mas o que eu estou destacando logo no começo da minha lição? Que ele é descendente de Caleb. Se nós formos lá atrás na história, nós vemos que Caleb foi alguém diferente na sua posição, nas suas ações. Caleb, junto com Josué, lutou contra muita gente que tentavam derrubar a ideia que Deus trazia para Moisés e aplicava ao povo, né? A cena que todos nós conhecemos sobre os 10 espias, né? Que apenas Josué e Caleb conseguiram manter aquela fé, aquele vigor. Ou seja, resumindo, Bezalel, alguém que foi debaixo da sombra de Deus, usado por Deus dessa forma magnífica para fazer o tabernáculo, os utensílios, tudo vinculado à imagem do céu na terra para o povo, através desse momento, né, do êxodo. Esse rapaz, essa figura, é descendente direto de Caleb, alguém que fez um diferencial. E aqui, é claro que é uma aula, mas eu preciso falar isso para você nessa hora, que todas as suas ações, tudo que você decide fazer, tudo que você implica no seu coração, desejo, vontade, sentimento, razão, fazer pelo reino, em algum momento isso trará algo para você, nessa terra ou na outra, mas Deus não deve nada a ninguém. Bezalel foi usado, enchido por Deus com seu Espírito Santo, mas alguém plantou isso lá atrás. Eu creio assim. A descendência de Caleb foi sendo usada porque Caleb desbravou. Você pode até não entender, às vezes, que será que eu sou para isso? Será que a história de Bezalel é para mim? Eu não tenho ninguém, mas você pode estar desbravando hoje para alguém no seu futuro ser usado como Bezalel foi. Você pode estar sendo preparado para ser usado como Bezalel foi porque alguém no seu passado desbravou e decidiu crer, e decidiu ousar em Deus. Essa é a minha palavra inicial para você nessa hora. Então, vamos lá. O primeiro tópico aqui, o primeiro item da nossa lição, ele vem falando sobre o grande líder é cheio do Espírito de Deus. O grande líder é cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, tem que estar embasado na palavra de Deus. O texto fala que Bezalel foi cheio do Espírito Santo, foi cheio de Deus, estava sob a graça de Deus. Só que
estar sob a graça de Deus, estar cheio do Espírito Santo, estar cheio de Deus, significa você perceber, você entender que o encher de Deus, o encher do Espírito Santo de Deus, não é uma porção infinita que é colocada e acabou. Não, você precisa todas as vezes. O texto, se nós formos um pouco lá para frente, Levíticos fala que o sacerdote colocará lenha sobre o altar a cada manhã, limpará o altar, e então aquele fogo nunca se apagará. Trazendo a história de Bezalel para a nossa vida, para que você seja, de fato, um grande líder e cheio de Deus, você precisa entender que o encher do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é algo diário. Você pode ser cheio, eu posso ser cheio, mas se eu não entrar na imensidão do Espírito, se eu não praticar a cada dia, se eu não trazer aquilo para a minha realidade a cada dia, em algum momento eu posso não viver aquilo. Então, seja um líder cheio de Deus, sabendo que a etapa para ser cheio de Deus é permanecer cheio de Deus. Como que permanece cheio de Deus? Vivendo a obra, vivendo a palavra, alimentando-se da palavra, como a palavra diz, inculcando na cabeça para que não saia, marcando no nosso coração para que não saia. Então, o primeiro tópico da lição é: seja um líder cheio de Deus. O segundo tópico da lição, ele vem falando, o primeiro tópico, primeiro ponto 1, ele fala uma liderança artística. Aqui a gente, muito tempo, a nossa igreja fala isso, por muito tempo o mundo dominou tudo. Dominou as áreas e falou, não, isso aqui não é para o homem, isso aqui não é para o homem de Deus, isso aqui não é para a igreja, isso aqui não. Não existe, anote isso aí, não existe nada que o homem de Deus não possa ir, desde que não seja para a glória de Deus. Apenas isso. Se aquilo não for feito para a glória de Deus e não glorificar o nome de Deus, aí então o homem de Deus não deve estar lá. Mas se é feito para a glória de Deus, se o nome de Deus vai ser glorificado, se pessoas vão ser alcançadas e o Espírito vai inundar, ali nós precisamos estar. Por quê? Porque a luz só consegue ser luz e destaque aonde não há luz, aonde há trevas. Quando chega, destaca, brilha. É um farol para aqueles que estão perdidos. É um farol para quem não sabe para onde ir. Então, entenda isso. Você consegue entrar em lugares desde que seja para a glória de Deus. E aí você precisa exercer essa sua liderança artística. Eu, por exemplo, eu hoje prego, eu hoje saio falando, estou no caminho, né, do crescimento aqui intelectual, do crescimento aqui, do conhecimento, mas por muito tempo eu toco sax, eu toco bateria, eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco violino, então assim, eu toco alguns instrumentos que eu pude exercer um auxílio, uma ajuda nas igrejas que eu passei, nos momentos que eu precisei, porque quem é cria aqui da Assembleia de Deus, principalmente, sabe que as necessidades são muito grandes. Então, eu pude exercer muita coisa no reino de Deus por treinar, por entender que essa arte que eu gostava não era só um gosto pessoal, mas era um gosto aplicado no reino de Deus. Então, essa liderança artística, ela vai nos trazer uma imagem de que nós precisamos entender que os nossos talentos são para servir. Os nossos talentos são para benefício do reino. Os nossos talentos são para engrandecimento do reino. Mas, Natan, será que eu vou receber algo em troca? A gente não faz por isso. Nós não servimos por algo em troca. A liderança artística de Bezalel não era pensando nele. A liderança artística era pensando que o tabernáculo, que era a ideia do céu, seria trazida para a terra por suas mãos. E essa é a graça, entender que o seu auxílio, a sua ajuda, a sua liderança, a sua arte, o seu dom, o seu talento vai trazer benefício para o reino. Isso é uma verdade e é isso que tem que estar no meu e no seu coração. Qual é o galardão que eu mais preciso querer, almejar no reino? É que o reino cresça, é que o reino desenvolva, é que pessoas sejam libertas, curadas, transformadas, tocadas pela minha arte, pela sua arte. O segundo ponto, ele vem falando sobre que um grande líder esmera-se em pôr em prática a vontade do seu Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Bezalel, ele é uma figura que aparece depois de outra figura. Quem é a figura central de toda essa história aqui? Moisés, apontando para Cristo. Moisés tem a visão. Moisés tem o direcionamento. Mas quem Deus enche do Espírito Santo é Bezalel. Então, entenda isso. Às vezes você não recebeu a visão. Às vezes você não recebeu o direcionamento.
mas você está debaixo de uma autoridade que recebeu. E aí Deus dá para você o manejo, Deus dá para você a graça, Deus dá para você o entendimento, Deus enche você, dota você de dons e talentos para fazer com que a visão do outro que Deus deu seja cumprida. Então, não necessariamente quem coloca a mão, não necessariamente quem está com a graça do dom é aquele que teve a visão primeira. Mas quando entendemos que estamos sob autoridade e a visão primeira, um pastor, um líder, no caso aqui Moisés, teve a ligação com Deus e aquele direcionamento precisa de mãos, de ferramentas, e eu serei essa ferramenta, eu serei usado para isso, essa é a graça que move o coração de quem quer ser um líder artístico. Essa é a graça de quem quer ser servidor, quem quer servir, quem nasceu para servir, quem realmente nasceu para lavar os pés. Então, aqui é um ponto chave para mim desse tópico. O esmerar-se em pôr em prática é entender que a visão pode não ter vindo para você, mas a capacidade foi dada para você, para colocar a visão de quem está acima de você em prática, porque quem está acima de você é uma autoridade que Deus aplicou nessa terra. Quando entendemos isso, conseguimos colocar os nossos dons e talentos em prática muito mais fácil. Então, nem sempre a visão será dada para a gente. Mas quando a capacidade for dada em nossas mãos, não deixe de fazer. Não deixe de cumprir. Tem pessoas que têm capacidade, tem pessoas que têm talentos, tem pessoas que têm dons, mas se esquivam de fazer a vontade, se esquivam de ver o reino crescer. Bezalel não era assim. Bezalel não ouviu a voz de Deus em cima do monte. Não foi Bezalel que recebeu as tábuas. Não foi Bezalel que viu Deus face a face. Não foi Bezalel que Deus escondeu atrás da rocha para quando passasse visse a glória de Deus por trás. Não foi Bezalel. Mas ele entendeu que quem viu tinha autoridade para falar para ele e ele recebeu de Deus e pôs em prática. Isso é esmerar-se em pôr em prática a vontade de Deus. E aí, o texto vem falando sobre diversos os itens que ele fez. O tabernáculo. O que era o tabernáculo? Aqui a gente está conversando sobre Bezalel, mas o que ele fez? Qual foi a importância de Bezalel? Ele colocou em prática, ele fez a visão do tabernáculo que estava no céu para a terra, apontando para Cristo, apontando para o templo, apontando para a transformação do templo e o novo templo que seríamos nós. Então, essa história é uma história magnífica. O tabernáculo em si foi algo... Era dividido em 3 partes. Átrio, santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos. O átrio era toda a parte externa, né? O tabernáculo era cercado, entrou pela primeira parte do tabernáculo, era o átrio, onde ficava o sacrifício, onde ficava a pia, onde ficava o propiciatório, entendeu? Onde queimava-se as cinzas, onde queimava-se o incenso. Então, assim, onde queimava-se o animal, então, onde amolava-se o animal. Então, tudo essa parte, vamos colocar assim como uma parte suja, a parte onde havia sujeiras, né, sangue, cinza, ficava nessa parte do átrio. Entrando mais um pouco adentro, você tinha um lugar santo. Aí já era um novo nível de acesso. Alguns poderiam entrar. Então, dali já tinha o incensário, ali já tinha o lugar da oração. Então, ali já era um outro lugar. E mais para dentro, o Santíssimo. No Santíssimo, o Santo dos Santos, né, nós conhecemos aí as músicas que falam no Santo dos Santos, tua presença me esconde. Então, enfim, naquele local é onde ficava, que nós conhecemos sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né, feita de ouro, onde querubins ficavam sobre ela com as pontas tocando suas asas, onde só o sumo sacerdote conseguia entrar. Ali, no caso, até depois de Moisés, mas até Moisés entrava naquele local, ali onde Deus falava com ele, sob as asas dos querubins. Então, assim, ali, esse era o tabernáculo, onde a presença de Deus descia, falava, né? E justamente aonde a divisão do santo para o santo dos santos, havia-se um véu, uma cortina, passava da cortina 7 passos para frente até a Arca da Aliança, 7 passos voltando, a cortina voltava e saía-se do santo dos santos para o lugar santo. No lugar santo, outras pessoas, os sacerdotes conseguiam entrar. No santo do santo, apenas o sumo sacerdote. Você conhece a história, que o sacerdote entrava uma vez por ano, né, com uma cordinha e um sino, caso ele caísse, puxava. Ou seja, era um lugar tomado de temor, de pavor, porque a glória de Deus descia ali. É isso aí, foi isso tudo que Bezalel fez.
E depois ele desaparece. Bezalel, ele entra num contexto do tabernáculo, ele faz tudo isso, e depois Bezalel, você não vai ouvir mais falar de Bezalel na Bíblia. Por quê? Porque existem tarefas que Deus dá para mim e para você, que aquilo ali foi a sua função, a sua tarefa, a sua vocação e o seu dom, e você tem que aprender que é a hora de você, entre aspas, aparecer e exercer. Exerceu, saiu de cena para que outros apareçam. Depois de Bezalel, a história se desenrola. Depois que o tabernáculo é feito, depois que tudo acontece, que as roupas, que os utensílios, que a Arca da Aliança, que tudo ligado ao tabernáculo é feito, ao culto é feito, Bezalel desaparece. Porque existem momentos que você vai ser usado, mas existem momentos que não seremos mais usados, mas estaremos ainda assim inseridos naquele contexto. Precisamos entender isso. Nem sempre o líder artístico ele aparece. Nem sempre o líder artístico ele está em evidência. Nem sempre as obras, porque existem outras ferramentas a serem usadas. Existem outras pessoas no contexto da história para serem usadas. E aí você precisa entender o que o item 2.1 fala. É que Bezalel reproduziu um simbolismo circunscrito em cada elemento. Ou seja, Bezalel conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu, de alguma maneira, que nós não sabemos, mas de alguma maneira ele ouviu de Deus, ele foi inspirado por Deus, ele foi cheio de Deus de alguma maneira. Ele conseguiu pôr em prática exatamente a vontade de Deus. Então, isso aqui é uma lição para mim e para você. Às vezes, nós temos os dons, o talento, a vocação. Ouvimos algo de Deus, mas acabamos querendo colocar nossos pitacos, acabamos querendo dar uma ajudinha para Deus. Quando entendemos que a liderança artística está sob uma autoridade, nós entendemos que a visão e a direção da autoridade vai nos dirigir e precisamos aplicar na íntegra aquilo que estamos sendo dirigidos. Não adianta nada. Eu ouvi o Waze, vamos dar um exemplo atual? Eu coloco o Waze para me guiar. O Waze manda eu virar à direita e eu acho que eu tenho que virar à esquerda. Aí recalcula a rota, dá 5 minutos a mais. Mais na frente, o Waze manda virar à esquerda, eu sigo reto. Recalcula a rota, eu ando mais 10 minutos. O que está adiantando eu estar sob uma visão, uma autoridade, uma liderança, se a cada vez eu quero colocar o que eu acho ali dentro, eu vou recalcular minha rota e vou gastar mais tempo. Existem pessoas gastando mais tempo do que deveriam, por quê? Porque querem colocar a sua visão e não a visão do reino de prática. Bezalel conseguiu colocar a visão prática do reino na íntegra. É isso que o ponto 2.1 fala. Ele conseguiu colocar o simbolismo realmente necessário. E aí vem falando tudo aqui, a lição vem destacando tudo aquilo que ele fez, né? A mesa dos pães simbolizava Cristo. O que a mesa dos pães simbolizava? O Cristo, o pão da vida, os sacrifícios que eram feitos no sangue representado Jesus e a sua morte. Né? Bezalel também fez o castiçal. O que era o castiçal? Era a representação do candelabro, né? Dizendo respeito a que a Cristo era a luz do mundo, ou seja, o pão da vida, a luz do mundo. O item 2.1.3 fala sobre a execução do altar do incenso. O que era o altar do incenso? Né? Quando Deus mandou Bezalel construir o altar do incenso, o significado disso era que era compreendido. Depois o povo ia compreender de que representavam-se as intercessões, orações ligadas a Cristo. A gente precisa entender que tudo que o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, melhor dizendo, aplica e fala, é apontando para Jesus. Então, toda essa transformação, um povo que saiu do cativeiro, um povo que precisa agora de um Deus perto, um povo que precisa agora ter ligação diária com Deus, precisa entender que ele precisa de alimento, ele precisa de oração, ele precisa de luz para o seu caminho, ele precisa se ligar a esse Deus de verdade. Então, o tabernáculo trouxe isso. Ele trouxe itens que ligavam aqueles homens, aquela sociedade, aquelas pessoas em Êxodo ao seu Deus, realmente ao seu Deus. Então, cada etapa dessa, cada figura dessa, cada item desse, foi Bezalel que fez. Exatamente como deveria ser feito. O item 2.2, ele fala sobre a importância que o líder tem de enxergar os seus liderados. Todo bom líder, ele não vai ser, óbvio que perfeito, e também ele não vai ser amado por todos. Mas ele precisa entender, eu costumo dizer que toda a nossa vida, seja onde for, é uma balança. Então, você não pode ser nem muito e nem nada.
Você precisa ter equilíbrio. Existem momentos de muito e existem momentos de nada, de pouco. Mas você não pode ser sempre muito e sempre nada. Precisa haver equilíbrio. E um bom líder sabe entender isso, o equilíbrio das coisas. Bezalel, ele foi dotado daquele conhecimento, mas ele trabalhou com outras pessoas. De cara aqui a gente já viu que ele trabalhou com Aholiabe, uma pessoa que estava junto com ele, trabalhando com ele, exercendo junto com ele. Então você precisa entender isso, que o líder que Bezalel traz a visão para a gente, ele precisa entender essas coisas. Como ser um bom líder, entender os seus liderados, passar a visão para os liderados, porque você, por mais que seja líder, sempre terá alguém te liderando. Poucas pessoas são, vou usar uma palavra aqui, líder mor, que não há ninguém sobre ele. Na verdade, ninguém tem. Porque até quem é o líder mor, pensa em algum líder mor. Né? Por exemplo, vamos supor, a gente tem aqui o nosso pastor Silas, que é o líder principal, maior da nossa igreja, a Advec. Acima dele tem Deus, Jesus. Então, todos possuem alguém acima de você. Então, quando você é um líder, mas existem líderes acima de você, você é liderado daquele líder. Então, se você for um líder ruim, você será um liderado ruim do outro líder. E não será uma boa referência para os seus liderados. Então, precisa entender isso, que a balança do equilíbrio deve estar organizada. O reino de Deus é organizado. Então, algumas características nós precisamos entender que Bezalel traz para a gente. Ele é sábio, ele se dedica, ele se entrega, ele consegue colocar em prática realmente a fidelidade daquilo que ele se propôs a fazer. Ele ensinava, ele dividia, compartilhava. Existem muitas pessoas que são boas, capazes, possuem muitas coisas em suas mãos, mas não dividem. Acham que a glória é para si. São pessoas boas, mas não conseguem viver em sociedade. O reino de Deus é sociedade. Ninguém vive sozinho. O reino de Deus é praticar a bondade cristã, estar em comunhão, vivendo em paz, dividindo, compartilhando, seja bens, espaço, afeto, conhecimento. Fazer com que as pessoas... Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, nós estamos mostrando para o reino, para o espiritual, existe um mundo espiritual nos olhando, para quem está à nossa volta, de que nós não estamos preocupados com a gente, mas que o reino é maior do que a gente. A chamada é maior do que o chamado. A obra é maior do que quem faz. Entenda isso. Bezalel entendeu isso. Fez o que deveria fazer. Fruto de alguém que fez também o que deveria fazer. Fruto da descendência de Caleb. Então, tudo isso está ligado. Nós precisamos entender isso, que a gente não pode deixar de exercer as nossas influências, exercer os nossos talentos, os nossos dons. Não podemos deixar de que a nossa arte faça uma influência no reino de Deus, porque todos nós temos um local. Todos nós, em algum momento, seremos um Bezalel em alguma área da nossa vida. Entenda isso. Ah, Natan, mas o Bezalel foi específico, foi para a arca, para o tabernáculo. Você falou uma coisa grandiosa. Ligava a Cristo, ligava ao novo templo no futuro, ligava à nova ligação de Deus, que o véu se rasgou. E depois, sim, Bezalel foi o Bezalel para a história dele. Mas você será o Bezalel na sua história. Você será o Bezalel aonde você está, no seu contexto. Eu sou o Bezalel no contexto que eu estou. O meu filho, por mais que se chama Bezalel, será o Bezalel nesse contexto bíblico, dessa história de utilidade, de liderança, de servidão, de aplicabilidade, na história que ele for, se ele se propor a ser, se ele decidir ser, se ele for se esmerar, como a palavra diz, como aqui a lição diz, se botar no seu coração e lutar a favor disso. Então, toda tarefa tem que ser cheia do Espírito Santo. Existem tarefas flexíveis para cada situação. Você precisa aprender a ser flexível e versátil. Você precisa pôr em prática o que você ouviu, aprendeu na íntegra. Você precisa ser fiel àquilo que você foi chamado. Você precisa entender que a vida é um organismo em constante alteração. Você não pode fazer nada sozinho, não tem como fazer nada sozinho, e você precisa entender que a flexibilidade na vida deve existir para que haja equilíbrio. E você precisa ser sábio, dedicado e constante. É isso que nós aprendemos com Bezalel nessas lições.
que ele trouxe a visão do reino, que ele aplicou a visão do reino, que ele conseguiu divulgar isso da forma íntegra, correta. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus consiga colocar nos seus corações a aplicabilidade do reino, a versatilidade, que você seja um líder capaz, abençoado e abençoador, que possa entender que mesmo sendo líder, é liderado de alguém. E se não há alguém sobre você, há Cristo sobre você. Entenda isso, coloque em prática. Como o nosso pastor já falou, está aqui abaixo o nosso @, @elnatanfelipe, nos siga no Instagram, TikTok, Kawai, estamos lá, também no Facebook e no YouTube. A gente está sempre colocando uma mensagem, um vídeo, todo dia a gente coloca alguma coisa lá, um Reels. Deus abençoe vocês. Siga aqui o Crente Docente nas redes sociais, @Crente Docente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Fique por dentro, compartilhe o máximo, porque fazendo isso, você está aplicando ao reino a vontade que você tem, que o reino seja superior a você e a mim. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que o Espírito de Deus, que encheu Bezalel, encha você e a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida.